Meu nome é Charlotte, aos 35 anos, sou tenente-general do Exército dos Estados Unidos. Quando o convite de casamento chegou do meu pai, o homem que me abandonou aos 8 anos, minhas mãos tremeram. 15 anos se passaram desde a última vez que o vi. Mesmo assim, ele queria que eu testemunhasse seu terceiro casamento e conhecesse a filha de sua segunda esposa. Nunca imaginei que comparecer mudaria tudo. As feridas emocionais que eu pensava terem cicatrizado de repente pareciam frescas novamente, como sal em uma cicatriz aberta. Se você já enfrentou alguém que um dia partiu seu coração, diga-me de onde está assistindo e clique em curtir e se inscrever. Acredite, você vai querer ouvir como um momento de humilhação se transformou na mais inesperada vingança. Quando criança, éramos só eu e minha mãe em nosso pequeno apartamento de 2 quartos nos arredores de Boston. Minhas primeiras lembranças são da minha mãe correndo de um emprego para o outro, com o rosto sempre cansado, mas o sorriso nunca diminuindo quando ela olhava para mim. Ela trabalhava como enfermeira durante o dia e servia mesas à noite, tudo para garantir que eu tivesse tudo o que precisava. Meu pai estava quase sempre ausente, mesmo antes de nos deixar oficialmente. Thomas Bennett era um homem ambicioso com aspirações políticas. Ele vinha de uma família rica e sonhava em se candidatar a um cargo público algum dia. Ter uma esposa de origem operária e uma filha que não se encaixava perfeitamente em sua imagem política familiar era inconveniente para ele. Lembro-me de ouvir discussões tarde da noite, meu pai reclamando que minha mãe estava atrapalhando sua carreira. Quando eu tinha 8 anos, ele fez as malas e foi embora sem se despedir. Fiquei sentada na varanda da frente até meia-noite, esperando que ele voltasse, até que minha mãe gentilmente me guiou para dentro, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca falou mal dele, simplesmente dizendo: ele escolheu um caminho diferente, Charlotte. Mas ficaremos bem, só nós dois. Os cheques de pensão alimentícia chegavam irregularmente, quando chegavam, sempre vinham acompanhados de instruções rígidas para não contatá-lo diretamente. Minha mãe esticava cada centavo, muitas vezes ficando sem para que eu pudesse ter roupas novas para a escola ou participar de excursões. Algumas noites, eu a encontrava na mesa da cozinha com as contas espalhadas, a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. A cada poucos meses, especialmente durante as campanhas eleitorais, meu pai reaparecia de repente em nossas vidas. Ele me levava para sair à tarde, sempre em lugares públicos onde as pessoas pudessem reconhecê-lo. Esses passeios eram frios e performáticos. Ele fazia perguntas superficiais sobre a escola, mas nunca ouvia minhas respostas. Seus olhos percorriam a sala constantemente, em busca de potenciais eleitores ou contatos importantes. Às vezes, ele me apresentava às pessoas como sua filha, mas seu tom sempre carregava um toque de relutância, como se minha existência fosse algo que ele precisasse reconhecer em vez de celebrar. Lembro-me de um incidente em particular quando eu tinha 12 anos. Ele me levou a um restaurante sofisticado onde vários de seus colegas políticos estavam jantando. Um deles perguntou sobre minha mãe, e meu pai respondeu: ela é um erro antigo pelo qual ainda estou pagando. Fiquei sentado ali, sem tocar na comida, ciente de que eu também era considerado parte daquele erro. Na escola, eu me dedicava a todas as atividades possíveis: equipe de debate, atletismo, grêmio estudantil. Eu me destacava academicamente, movido por uma necessidade desesperada de provar meu valor. Talvez, se eu fosse perfeito o suficiente, realizado o suficiente, meu pai realmente me visse e se orgulhasse. Meus professores elogiavam minha disciplina e foco, sem saber que essas características eram resultado de uma profunda ferida de rejeição. Minha mãe percebeu, porém, depois de me encontrar estudando às 3 da manhã, antes de uma prova importante. Ela sentou-se na beira da minha cama e disse: seu valor não é determinado pela aprovação dele, Charlotte. Você é digna de amor exatamente como você é. Essas palavras se tornaram meu mantra, embora levasse anos até que eu realmente acreditasse nelas. Ao entrar na adolescência, a saúde da minha mãe começou a piorar. Anos de jornada dupla e estresse crônico cobraram seu preço. Ela foi diagnosticada com uma forma agressiva de lúpus quando eu tinha 15 anos e, aos 17, ficava de cama a maior parte dos dias. Assumi mais responsabilidades em casa, cozinhar, limpar e até trabalhar meio período em um supermercado local para ajudar com as contas. Liguei para o meu pai quando o estado dela piorou, implorando que ele me ajudasse com as crescentes despesas médicas. Ele acabou enviando um cheque, mas nunca foi visitá-la no hospital.
Quando ela faleceu, apenas 2 meses depois do meu aniversário de 17 anos, ele enviou flores para o funeral, mas não compareceu, citando um evento importante de campanha que não poderia perder. Parada sozinha junto ao túmulo da minha mãe, algo endureceu dentro de mim. A chuva encharcou meu vestido preto enquanto eu fazia uma promessa silenciosa a ela e a mim mesma: nunca mais buscaria a aprovação dele e construiria uma vida que honraria seu sacrifício e amor. Com minha mãe morta e sem outra família a quem recorrer, eu estava verdadeiramente sozinha agora. Mas, em vez de me sentir derrotada, senti uma estranha sensação de clareza e propósito se enraizando. Passei os meses restantes antes da formatura do ensino médio morando na casa de uma amiga da minha mãe, Janete, que gentilmente me ofereceu um lugar para morar. À noite, eu folheava os folhetos das faculdades, sabendo que, sem apoio financeiro, minhas opções eram limitadas. Então, certa noite, um folheto de recrutamento militar chamou minha atenção, e algo me fez sentir. Talvez esse fosse o caminho que eu estava buscando. Uma semana após a formatura, com nada além de uma mochila contendo todos os meus pertences, entrei em um escritório de recrutamento militar e assinei os papéis. O recrutador olhou para minhas notas de teste histórico acadêmico com uma expressão de surpresa, sugerindo que eu considerasse me candidatar ao West Point. Mas eu estava impaciente para começar minha nova vida, para deixar para trás a casa vazia e as memórias dolorosas. Optei por me alistar imediatamente. O treinamento básico foi a coisa mais difícil e fácil que já fiz. As exigências físicas eram brutais, levando meu corpo a limites que eu não sabia que conseguiria suportar: corridas de 8 quilômetros antes do amanhecer, percursos de obstáculos sob um calor escaldante, treinamento de combate que me deixava machucado e exausto. Mesmo assim, mentalmente, eu prosperava naquele ambiente estruturado. As expectativas claras, a ênfase na disciplina e no trabalho em equipe, o sentimento de pertencer a algo maior do que eu, tudo isso preenchia um vazio que eu carregava desde a infância. Minha sargento instrutora, uma mulher severa chamada Sargento Lopes, me chamou de lado depois que quebrei o recorde do teste de aptidão para combate. Há algo que te impulsiona e que os outros não têm, disse ela. Use isso, mas não deixe que te consuma. Você não está fugindo de algo, Bennett. Você está correndo em direção a algo. Lembre-se da diferença. Essas palavras permaneceram comigo à medida que eu progredia no meu treinamento e nas primeiras missões. Eu me voluntariei para cada certificação adicional, cada posto difícil, cada missão desafiadora. Enquanto outros ligavam para casa durante os intervalos, eu ficava no quartel, estudando estratégia militar e técnicas de liderança. O exército se tornou minha família, meus companheiros soldados, os irmãos e irmãs que nunca tive. Minha primeira missão aconteceu 2 anos depois de servir, uma missão de paz em uma zona de conflito que testou tudo o que eu havia aprendido. Durante uma patrulha de rotina, nossa unidade foi emboscada por insurgentes. Quando nosso comandante foi atingido, instintivamente assumi o comando, coordenando nossa defesa e evacuação. Sob fogo pesado, carreguei 2 soldados feridos para um local seguro, um após o outro. Por isso, recebi minha primeira estrela de bronze e uma promoção no campo de batalha. Ao retornar aos Estados Unidos, meus superiores me incentivaram fortemente a me inscrever na escola de aspirantes a oficiais. Aos 21 anos, tornei-me segundo-tenente, o mais jovem da minha turma. O caminho agora estava claro diante de mim. Eu ascenderia na hierarquia por mérito e determinação. Cada promoção parecia mais um passo para longe daquela garotinha esperando na varanda por um pai que nunca mais voltaria. Dediquei-me à educação continuada, obtendo um bacharelado em Relações Internacionais durante as aulas noturnas, seguido por um mestrado em Estratégia Militar. Quando surgiu a oportunidade de frequentar o West Point como instrutor, agarrei-a, sabendo que isso aceleraria minha trajetória profissional. Ensinar jovens cadetes brilhantes e, ao mesmo tempo, aprimorar meus próprios conhecimentos tornou-se meu foco nos 3 anos seguintes. Tarefas de combate intercalavam minhas atribuições de ensino. Em uma missão particularmente angustiante no Oriente Médio, liderei uma unidade especializada para resgatar reféns civis de um complexo terrorista. Quando nosso plano primário de extração falhou, desenvolvi e executei uma estratégia alternativa sob extrema pressão, resultando no resgate bem-sucedido de todos os 12 reféns e de todos os membros da minha equipe. A medalha de comenda do serviço conjunto aumentou minha crescente coleção de honrarias, mas, mais importante, a operação chamou a atenção da alta liderança militar. Aos 30 anos, fui promovido a coronel,
supervisionando uma brigada de mais de 4.000 soldados. Minha reputação de tomada de decisões serena em situações de crise, abordagens táticas inovadoras e cuidado inabalável com aqueles sob meu comando me precederam. Oficiais subalternos solicitaram transferências para servir na minha brigada, e líderes seniores buscaram meu aconselhamento em operações complexas. A transição de coronel para general de brigada ocorreu depois que liderei uma abordagem revolucionária para operações de contra-insurgência que reduziu drasticamente as baixas militares e civis, ao mesmo tempo em que aumentou a eficácia das missões. Aos 33 anos, tornei-me uma das mais jovens generais de brigada da história moderna do Exército e uma das poucas mulheres a alcançar essa patente. Minha promoção final a tenente-general ocorreu logo após meu 35º aniversário, colocando-me no comando de uma divisão inteira encarregada de operações estratégicas em uma região com vários países. 3 estrelas agora adornavam meu uniforme, cada uma representando inúmeros sacrifícios, desafios superados e vidas impactadas ao longo do caminho. Ao longo desses anos, não tive contato com meu pai. Eu sabia, por notícias ocasionais, que sua carreira política havia sido moderadamente bem-sucedida, cumprindo 2 mandatos como senador estadual antes de se aposentar como consultor privado. Ouvi dizer que ele havia se casado novamente e se divorciado pela 2ª vez. Esses detalhes foram registrados como fatos sobre um estranho, não como conexões emocionais com o meu passado. Então, 2 meses atrás, o convite chegou ao meu escritório na base. Um elegante cartão creme com relevo dourado anunciava o casamento de Thomas Bennett com Catherine Williams, solicitando a honra da minha presença. Um bilhete escrito à mão estava guardado dentro: Charlotte, já faz muito tempo. Gostaria que você estivesse presente no meu dia especial. Há alguém que quero que você conheça. Seu pai, Thomas. Depois de 15 anos de silêncio, essas poucas linhas pareciam absurdamente inadequadas. Coloquei o convite na gaveta da minha mesa, com a intenção de ignorá-lo. No entanto, nos dias seguintes, me peguei tirando-o repetidamente, passando os dedos pelas letras em relevo, me perguntando o que havia motivado esse desejo repentino de reconexão. O convite ficou na gaveta da minha mesa por 3 semanas antes de eu finalmente admitir para mim mesma que estava realmente considerando comparecer. Todas as manhãs, durante minha corrida às 5 da manhã pelo perímetro da base, eu discutia comigo mesma sobre o que fazer. Uma parte de mim queria recusar bruscamente ou, melhor ainda, não responder. Mas outra parte, uma parte que eu não me sentia totalmente confortável em reconhecer, queria ir não por ele, mas por mim, para mostrar a ele quem eu havia me tornado apesar de sua ausência, não por causa dela. Liguei para minha melhor amiga no serviço, a capitã Ella Waters, que havia servido sob meu comando em 2 missões e agora trabalhava na inteligência militar. Nos encontramos para um café fora da base, longe das formalidades de patente e protocolo. Não entendo por que estou sequer considerando isso, confessei, virando o convite nas mãos. Ele nunca esteve lá para mim, não quando era preciso. Por que eu deveria estar lá no dia especial dele? Elaine me estudou atentamente antes de responder. Talvez não seja sobre ele, Charlotte. Talvez seja sobre encerrar um capítulo para você. Você enfrentou insurgentes e navegou por campos minados políticos com governos estrangeiros. Certamente consegue lidar com um casamento. Talvez você tenha razão, suspirei. Mas a ideia de vê-lo, de bancar o bonzinho na frente de toda aquela gente. Encare isso como uma missão de reconhecimento, sugeriu ela, revelando seu histórico de inteligência. Reúna informações, avalie a situação, mantenha sua posição de força e faça a retirada quando necessário. Não é diferente de qualquer outra operação. Ri da comparação, mas ela tinha razão. Enquadrar a situação como uma missão em vez de um reencontro emocionante tornou mais fácil refletir. Naquela noite, enviei minha confirmação de presença, indicando que compareceria. As 6 semanas entre minha resposta e a data do casamento se tornaram um período de intensa preparação mental. Comecei sessões diárias de meditação, usando técnicas que havia aprendido para gerenciar o estresse antes de operações de alto risco, 15 minutos todas as manhãs para me concentrar e reforçar minhas barreiras emocionais. Pesquisei tudo o que pude sobre a vida do meu pai desde nossa última conversa. Sua carreira política atingiu o auge como senador estadual, antes de ele passar a fazer lobby para empreiteiras de defesa. Ironicamente, ele provavelmente havia conseguido financiamento para alguns dos equipamentos que minhas tropas usavam em campo, sem nunca saber que sua filha comandava essas operações.
Sua nova noiva, Catherine Williams, era uma advogada corporativa de sucesso, especializada em fusões e aquisições. Ela já havia sido casada e desse relacionamento tinha uma filha chamada Olivia. Olivia havia se formado recentemente na Universidade de Georgetown e, segundo uma breve menção em um boletim informativo de ex-alunos, havia se alistado no exército. Esse último detalhe despertou meu interesse, embora eu não tenha encontrado informações sobre sua função ou cargo específico. Escolher o que vestir para o casamento consumia mais da minha atenção do que eu gostaria de admitir. Inicialmente, considerei um traje civil simples, algo elegante, mas discreto. Depois, pensei em chegar com meu uniforme classe A, com todas as condecorações, uma declaração visual das minhas conquistas. Depois de dias de deliberação, optei pelo meu uniforme azul de gala completo, com todas as medalhas e insígnias de patente claramente visíveis. Se fosse para ser um reencontro, seria nos meus termos, sem esconder quem eu havia me tornado. As noites que antecederam o casamento foram inquietas. Memórias que eu pensava ter processado e arquivado ressurgiram com uma intensidade surpreendente. Sonhei em ser aquela criança de 8 anos novamente, esperando na varanda, mas nos sonhos, eu estava usando meu uniforme de general, estrelas brilhando na luz da varanda. À medida que o dia se aproximava, me vi ensaiando possíveis conversas com meu pai. O que eu diria quando fizéssemos contato visual pela primeira vez? Eu aceitaria se ele tentasse me abraçar? Como eu responderia se ele perguntasse sobre os últimos dias da minha mãe, informações que ele não se importou o suficiente para buscar quando era importante? Preparei respostas concisas e dignas para cada cenário, determinada a manter o controle de qualquer interação. Na noite anterior ao casamento, recebi um telefonema inesperado de um oficial subalterno que havia sido transferido recentemente para o meu comando. General Bennett, peço desculpas por contatá-lo durante sua licença, mas queria confirmar nossa reunião na próxima quarta-feira sobre os novos protocolos de treinamento. Enquanto discutíamos brevemente a agenda, percebi que aquele telefonema era exatamente o que eu precisava, um lembrete de quem eu era agora, da responsabilidade e do respeito que havia conquistado por mérito próprio. Independentemente do que acontecesse no casamento amanhã, aquela era a minha realidade agora, não há sombras da rejeição da infância. Na manhã do casamento, vesti-me com a mesma precisão metódica que aplicava a todos os aspectos da minha vida. Cada medalha estava posicionada exatamente de acordo com as regras, meu cabelo preso em um coque militar perfeito, meus sapatos engraxados até brilharem como espelho. Olhando no espelho, mal reconheci vestígios da garota abandonada que um dia fui. A mulher que me encarou era confiante, realizada e formidável. Eu havia providenciado minha própria acomodação em um hotel diferente daquele onde os convidados do casamento estariam hospedados, querendo controlar quando e como eu interagiria com meu pai e sua nova família. Enquanto dirigia os 40 minutos até o sofisticado clube de campo onde a cerimônia aconteceria, repeti para mim mesmo o conselho do Capitão Waters: missão de reconhecimento. Coletar informações. Manter posição de força. Extrair quando necessário. Os elegantes jardins do Belleville Country Club surgiram à vista, com o estacionamento já lotado de veículos de luxo. Notei vários carros com adesivos políticos e outros com os distintivos passes de estacionamento de empresas de defesa, um reflexo da rede profissional do meu pai. Respirando fundo, saí do carro, ajeitei meu uniforme e me preparei para entrar em território inimigo. O Belleville Country Club exalava a elegância de uma família tradicional, com seus gramados bem cuidados, arquitetura colonial e funcionários que se movimentavam com discrição e prática. Apresentei meu convite na entrada, notando como os olhos do atendente se arregalaram ligeiramente ao ver meu uniforme, antes de se recompor rapidamente e me direcionar para o jardim onde a cerimônia aconteceria. Cadeiras brancas estavam dispostas em fileiras perfeitas, com um elaborado arco floral posicionado para emoldurar o lago pitoresco ao fundo. Convidados internos caros e vestidos de grife se misturavam, taças de champanhe na mão. Apesar da hora da manhã, reconheci vários rostos de arrecadadores de fundos políticos que eu tinha visto no noticiário, alguns empreiteiros de defesa de alto escalão e até mesmo um general aposentado que conheci em briefings no Pentágono. Escolhi um assento no fundo do corredor, posicionando-me tanto para uma saída rápida, se necessário, quanto para garantir que meu pai me visse enquanto ele seguia pelo corredor. O posicionamento estratégico foi instintivo, um hábito de anos avaliando vantagens táticas em qualquer ambiente. Cabeças se viraram quando me sentei.
Sussurros se seguiram, alguns reconhecendo minha patente, outros simplesmente assustados com a presença de um oficial militar uniformizado no casamento da alta sociedade. Mantive a compostura, costas eretas, expressão neutra, o mesmo rosto que usava ao informar as autoridades sobre operações delicadas. 20 minutos depois, o quarteto de cordas começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. O noivo e sua comitiva tomaram suas posições sob o arco floral. Meu pai, agora com 65 anos, envelhecera desde a última vez que o vi. Seu cabelo havia rareado e ficado grisalho, e as linhas de expressão se acentuavam ao redor de sua boca e olhos. Mesmo assim, ele ainda se portava com aquele mesmo ar de superioridade que eu lembrava da infância, peito ligeiramente estufado, queixo erguido. Seus olhos percorreram os convidados reunidos e congelaram quando pousaram em mim. Reconhecimento, choque e algo inidentificável passaram por seu rosto antes que ele rapidamente se recompusesse. Ele não esperava que eu realmente viesse, percebi, apesar do convite. Talvez tivesse sido enviado como uma formalidade ou por insistência de sua noiva, sem a expectativa de que sua filha, há muito tempo afastada, realmente aparecesse. A cerimônia transcorreu com elegância praticada. Catherine, sua noiva, era uma mulher imponente na casa dos 50 anos, com cabelos loiros com mechas habilmente feitas e a postura confiante de alguém acostumada a acomodar salas cheias de advogados corporativos. Ela recitou seus votos com uma voz clara e forte que ecoou pelo jardim. Meu pai tropeçou um pouco sobre o seus olhos ocasionalmente se voltando para onde eu estava sentada, meu uniforme contrastando intensamente com os vestidos em tons pastéis ao meu redor. Após o anúncio do casamento e os aplausos necessários, os convidados foram encaminhados ao salão de baile para a recepção. Deliberadamente, fiquei ali, permitindo que a maioria das pessoas entrasse antes de mim, adiando o inevitável confronto com meu pai. Um garçom ofereceu champanhe, que recusei. Eu precisava de total clareza para o que viria a seguir. O salão de baile era tão opulento quanto esperado, com lustres de cristal, mesas. Meu pai se remexeu, incomodado. Charlotte sempre foi determinada, mesmo quando criança. Deve ter herdado isso da mãe, eu acho. A menção casual à minha mãe, feita com tanta naturalidade desdenhosa depois que ele a abandonou para enfrentar a doença e a morte sozinha, provocou em mim uma onda de raiva que controlei cuidadosamente. Sim, ela me ensinou que, com bastante determinação e trabalho duro, é possível superar quase qualquer obstáculo, inclusive o abandono, acrescentei, mantendo contato visual direto com ele. O casal à minha mesa de repente ficou muito interessado nas sobremesas, com os olhos baixos, visivelmente incomodado com a tensão. Bem, disse meu pai, pigarreando, estamos felizes que você tenha se juntado a nós hoje. Você deveria conhecer Olivia, a filha de Catherine. Ela está por aqui em algum lugar. Com aquela tentativa fraca de mudar de assunto, eles passaram para a mesa ao lado, deixando-me fervendo por dentro, mas calmo por fora. Anos de treinamento militar me deram a capacidade de compartimentar as emoções, de manter a raiva contida atrás de um muro de distanciamento profissional. Pedi licença para me levantar da mesa, precisando de um momento a sós para me recompor. Encontrei um nicho tranquilo perto dos banheiros e respirei fundo várias vezes, usando as técnicas de meditação que havia praticado. O encontro tinha ocorrido exatamente como eu esperava. No entanto, a desconsideração casual da lembrança da minha mãe ainda tinha o poder de ferir. Olhei para o relógio, calculando quanto tempo ainda precisava ficar ali antes de sair graciosamente. O tilintar de copos chamou a atenção dos convidados enquanto o pai da noiva se preparava para fazer um brinde. Voltei sorrateiramente para o salão, ficando na periferia em vez de retornar à minha mesa designada. Seguiram-se os brindes habituais, repletos de banalidades esperadas sobre novos começos, famílias unidas e felicidade futura. Então, inesperadamente, meu pai pegou o microfone, copo na mão, um pouco instável, tendo claramente tomado vários drinks a essa altura. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, começou ele. A família é tão importante, e hoje Catherine e eu realmente unimos nossas famílias. Ele gesticulou em direção a uma jovem em pé perto da mesa principal, com o cabelo loiro elegantemente penteado e um vestido de madrinha azul claro. Esta é Olivia, filha de Catherine, que já me deixou muito orgulhoso. Formou-se summa cum laude em Georgetown e já deixou sua marca no mundo. A filha que eu sempre quis. As palavras pairaram no ar, um tapa verbal que ecoou pelo salão. Vários convidados pareceram desconfortáveis, com os olhos se alternando entre ele e eu,
de repente conectando os pontos sobre quem eu era e o que ele acabará de insinuar. Ele continuou, aparentemente alheio ao desconforto que havia criado: sou abençoado por Catherine ter me dado a chance de ser um pai de verdade para uma jovem tão talentosa. Então, seus olhos me encontraram no fundo da sala, parado rígido em meu uniforme azul. Senti, em vez de ver, a atenção da sala se voltar para mim. E, claro, acrescentou, baixando um pouco a voz, devo reconhecer Charlotte, minha filha do meu primeiro casamento. Seu tom mudou, tornando-se desdenhoso, quase condescendente. Ela não passa de uma filha bastarda, na verdade, um erro juvenil que aparentemente encontrou seu lugar nas Forças Armadas. A multidão se encheu de suspiros. Mesmo em uma sala cheia de pessoas acostumadas à incorreção política a portas fechadas, isso era chocantemente insensível. Fiquei paralisado, a humilhação queimando através de mim como um incêndio. Mesmo assim, mantive minha postura militar, rosto impassível, postura impecável. Eu não lhe daria a satisfação de me ver desmoronar. Catherine agarrou seu braço, sussurrando algo urgente em seu ouvido. Ele a dispensou com um gesto, o álcool tendo afrouxado qualquer filtro que normalmente o constrangesse. Mas hoje é dia de celebrar minha verdadeira família, concluiu, erguendo o copo mais alto. Para Catherine e Olivia, as mulheres que tornaram minha vida completa. O brinde foi recebido com aplausos esparsos e desconfortáveis. Senti dezenas de olhares fixos em mim, alguns com pena, outros morbidamente curiosos sobre como eu reagiria. Todos os meus instintos de treinamento militar me incitavam a manter a dignidade sob fogo, a recuar estrategicamente em vez de me envolver em uma batalha perdida. Virei-me calmamente e comecei a caminhar em direção à saída, costas eretas, cabeça erguida, cada passo medido e deliberado. Eu estava quase chegando à porta quando ouvi uma voz feminina chamar atrás de mim. Espere, por favor. Virei-me e vi a jovem que meu pai apresentará como Olivia correndo em minha direção, com uma expressão angustiada e confusa. Ela parou a alguns metros de distância, com os olhos fixos não no meu rosto, mas na insígnia de patente no crachá do meu uniforme. General Bennett? Perguntou ela, com a voz quase sussurrando. Sim, confirmei, sem entender por que a nova enteada do meu pai me chamaria por hierarquia. Seus olhos se arregalaram e, de repente, ela exclamou, alto o suficiente para a maior parte da sala ouvir: meu Deus, ela é minha comandante. O silêncio que se seguiu à exclamação de Olivia foi absoluto. Até a banda parou de tocar, as notas finais da música pairando desajeitadamente no ar. Todas as cabeças no salão se voltaram para nós, inclusive a do meu pai, cuja taça de champanhe agora pendia mole em seus dedos, esquecida. Observei Olivia com mais atenção, tentando identificar seu rosto, que era vagamente familiar, mas não imediatamente reconhecível. Ela não usava uniforme militar agora, transformada pelo elegante vestido de madrinha e pelo penteado formal, mas, ao olhar mais de perto, pude ver os sinais reveladores de porte militar em sua postura, na maneira disciplinada como se portava, mesmo em trajes civis desbotados. Tenente Williams? Perguntei, e as peças de repente se encaixaram. Da 42ª Unidade Tática Especial? Sim, general, ela confirmou, prestando atenção instintivamente, apesar do traje formal. Estou sob seu comando há 11 meses, servindo em Fort Benton. Eu não fazia ideia de que o senhor era parente do meu padrasto. Os convidados começaram a murmurar, o volume da conversa aumentando à medida que as implicações se espalhavam pela sala. Eu tinha plena consciência de que tínhamos nos tornado o centro de um espetáculo, mas meu treinamento em gerenciamento de crises assumiu o controle. Primeira prioridade: mudar para um local mais seguro para discussões delicadas. Talvez devêssemos continuar esta conversa em algum lugar mais reservado, tenente, sugeri, gesticulando em direção às portas do terraço. Antes que Olivia pudesse responder, meu pai se recuperou do choque e caminhou em nossa direção, Catherine logo atrás, com o rosto uma máscara de confusão e preocupação. Qual é o significado disso? Perguntou ele, olhando de Olivia para mim. Vocês dois se conhecem? Olivia se endireitou ainda mais, dirigindo-se a ele com uma formalidade inesperada. Sim, senhor. A General Bennett é minha comandante. Ela lidera toda a Divisão Leste. Ela é minha general. Havia algo na maneira como ela enfatizava minha patente posição que ia além do mero respeito pela cadeia de comando. Havia orgulho ali, e algo mais que não consegui identificar imediatamente.
Meu pai zombou, o álcool ainda evidente em sua fala um pouco arrastada. Você deve estar enganada, Olivia. Charlotte é apenas, bem, ela encontrou um lugar no exército. Ela não pode ser general, muito menos sua comandante. Permaneci em silêncio, permitindo que a situação se desenrolasse. Meu pai sempre fora hábil em manipular conversas, em distorcer a realidade para se encaixar em sua narrativa preferida. Mas, desta vez, a realidade estava firmemente do meu lado. Olivia se virou para ele, sua expressão endurecendo de um jeito que sugeria que ela o estava vendo sob uma nova luz. Ela é uma tenente-general de 3 estrelas, senhor, uma das mais jovens na história do exército e uma das poucas mulheres a alcançar essa patente. Ela comanda mais de 20.000 soldados em múltiplas operações em nossa região. Os murmúrios na sala aumentaram. Notei que o general aposentado que eu havia reconhecido antes se aproximava, seu rosto demonstrando uma mistura de curiosidade e respeito profissional. Bennett, disse ele, dirigindo-se a mim diretamente, pensei tê-lo reconhecido do briefing do Estado-Maior Conjunto no outono passado. Seu trabalho na Operação Meridian foi excepcional. Obrigado, General Harding, respondi, notando a expressão do meu pai tornar-se cada vez mais confusa e alarmada ao perceber que não podia menosprezar ou diminuir minha patente ou minhas realizações nesta companhia. Olivia se virou para mim, com os olhos brilhando com algo que agora reconheci como admiração. O General Bennett salvou minha unidade inteira há 6 meses, anunciou ela, sem se dar ao trabalho de manter a voz baixa. Fomos imobilizados durante uma operação secreta, os sistemas de comunicação comprometidos e a extração impossível com base nos protocolos padrão. Lembrei-me da operação imediatamente, uma das missões de resgate mais desafiadoras que supervisionei pessoalmente. O que eu não havia percebido era que Olivia Williams estava entre os soldados que eu havia direcionado para um local seguro por meio de uma manobra tática pouco ortodoxa, mas eficaz. A General Bennett desenvolveu uma estratégia de extração inteiramente nova na hora, continuou Olivia, agora se dirigindo à sala em geral. Ela coordenou pessoalmente o apoio aéreo e as equipes terrestres para criar uma distração que permitiu nossa retirada segura, tudo isso sob fogo inimigo. 23 de nós voltamos vivos graças à sua liderança e raciocínio rápido. Ela recebeu sua 3ª medalha de serviço distinto somente por essa operação. Meu pai empalidecera, a taça de champanhe agora esquecida em uma mesa próxima. Catherine olhava para mim e para a filha com crescente compreensão, a mão cobrindo levemente a boca. Os outros convidados estavam fascinados pelo drama que se desenrolava, alguns olhando abertamente, outros fingindo conversar enquanto se esforçavam para ouvir cada palavra. É verdade, Charlotte? Perguntou meu pai, com a voz já sem a confiança e a condescendência de antes. A operação mencionada pelo tenente Williams é sigilosa em seus detalhes, respondi calmamente. Mas sim, atualmente ocupo a patente de tenente-general e comando a divisão leste. Recebi a medalha de serviço distinto 3 vezes, além de inúmeras outras condecorações. O general reformado Harding assentiu, confirmando. Bennett é considerada uma das nossas mentes estratégicas mais promissoras na força. Fala-se em uma 4ª estrela em seu futuro. A ironia da situação não me passou despercebida. Durante anos, imaginei confrontar meu pai, mostrar-lhe o que eu havia conquistado apesar do seu abandono. No entanto, em minhas imaginações, sempre fui eu quem revelou meu sucesso, quem viu o choque e o arrependimento estampados em seu rosto. Em vez disso, foi sua nova enteada, uma soldada sob meu comando, que o forçou a confrontar a realidade de quem eu havia me tornado. Olivia se virou para meu pai, com uma expressão agora abertamente desafiadora. Você a chamou de bastarda e um erro, disse ela, com a voz controlada, mas intensa. Você tem ideia de quantas vidas ela salvou? Quantos soldados a seguiriam para qualquer lugar sem questionar? Todos nós faríamos. Eu faria. A lealdade crua em sua voz me pegou de surpresa. Como oficial, eu sabia que o respeito daqueles sob seu comando era essencial, mas isso era mais profundo. Esse era o tipo de defesa feroz que vinha da admiração e confiança genuínas. Meu pai olhou ao redor da sala, subitamente ciente de que o equilíbrio de poder havia mudado drasticamente. Os convidados que haviam testemunhado seu brinde insensível agora o olhavam com expressões que variavam da decepção à desaprovação declarada. As conexões políticas e comerciais que ele cultivara com tanto cuidado ao longo dos anos o reavaliavam em tempo real e eu não sabia, gaguejou, tentando se recompor.
Charlotte nunca me contou sobre sua carreira militar. O senhor nunca perguntou, respondi simplesmente. Nenhuma vez em 15 anos. Catherine pôs a mão no braço do meu pai para contê-lo quando ele abriu a boca para responder, provavelmente com alguma justificativa defensiva. Ela deu um passo à frente, dirigindo-se a mim diretamente com o que parecia ser arrependimento genuíno. General Bennett, peço sinceras desculpas pelas palavras e pelo comportamento do meu marido. Eu não fazia ideia da sua história ou das suas realizações. Por favor, entenda que o respeito de Olivia pelo senhor diz muito, e estou profundamente envergonhada pelo que aconteceu aqui hoje. Seu pedido de desculpas pareceu sincero, embora pouco fizesse para compensar os anos de rejeição e a humilhação pública que eu acabará de sofrer. Mesmo assim, reconheci seu esforço com um leve aceno de cabeça. Olivia não tinha terminado. Virou-se para os convidados reunidos, muitos dos quais eram clientes ou colegas do meu pai. Vocês sabiam que a General Bennett liderou a operação de resgate durante a crise da embaixada no ano passado, aquela que salvou 37 vidas americanas? Ou que ela desenvolveu pessoalmente a estratégia que impediu uma potencial escalada no conflito do Vale do Karen? Cada conquista que ela listava era recebida com murmúrios de admiração da multidão. Nunca busquei reconhecimento público pelo meu trabalho, preferindo deixar que os resultados falassem por si nos círculos militares. No entanto, ouvir minhas realizações expostas naquele ambiente, ver meu pai forçado a confrontar o sucesso da filha que ele havia descartado tão levianamente, trouxe uma mistura complexa de emoções que eu não havia previsto. Olivia se virou para mim, sua expressão mudando de raiva justificada para algo mais vulnerável. General, seria possível falar com o senhor em particular? Preciso lhe perguntar algo. Assenti, grata pela oportunidade de me afastar dos holofotes que de repente me foram lançados. Claro, tenente. Enquanto nos dirigíamos para as portas do terraço, pude sentir os olhos do meu pai nos seguindo, sua recepção de casamento cuidadosamente orquestrada agora completamente descarrilada pela revelação de quem sua filha desprezada havia se tornado. Não era a vingança que eu imaginara, mas talvez algo mais poderoso tivesse acontecido. A verdade, nua e crua e inevitável, finalmente fora revelada para todos verem. O terraço oferecia um refúgio bem-vindo à tensão do salão de baile. O ar da noite primaveril trazia o aroma das árvores floridas, e o sol poente lançava longas sombras sobre os jardins bem cuidados. Olivia e eu ficamos paradas junto ao parapeito de pedra, momentaneamente em silêncio, processando os acontecimentos que acabavam de acontecer. Sinto muito, general, disse ela finalmente, com a voz baixa, mas intensa. Eu não fazia ideia de que ele era seu pai. Se eu soubesse como ele o tratava, jamais teria concordado em participar deste casamento. A senhora não tem do que se desculpar, tenente, assegurei-lhe. A senhora não tinha como saber. Ela balançou a cabeça, com a angústia evidente no rosto. Minha mãe nunca me contou muito sobre o casamento anterior dele, apenas que ele já havia se casado antes e que não tinha dado certo. Ela disse que ele tinha uma filha, mas que eles estavam separados. Eu deveria ter feito mais perguntas. Os militares nos ensinam a coletar informações antes das operações, eu disse com um leve sorriso, mas as relações familiares muitas vezes operam sob protocolos diferentes. Isso rendeu uma risadinha de Olivia, quebrando um pouco da tensão. Ela me observou com novos olhos, não mais apenas vendo seu comandante, mas tentando conciliar aquela figura profissional com a filha que seu padrasto havia rejeitado tão cruelmente. Posso falar livremente, general? Perguntou ela. Estamos em um casamento, não na base, respondi. Acho que as circunstâncias justificam. Olivia respirou fundo. Preciso que saiba que tudo o que eu disse lá dentro sobre sua liderança é verdade. Quando nossa unidade ficou presa durante aquela operação, sua voz no sistema de comunicação foi o som mais reconfortante que eu já ouvi. Todos sabíamos que se alguém pudesse nos tirar de lá, seria você. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. O jeito como ele falou sobre você lá dentro, me deixou fisicamente enjoada. Como alguém, especialmente um pai, pode não ver seu valor? Antes que eu pudesse responder, as portas do terraço se abriram atrás de nós. Meu pai saiu sozinho desta vez, sua embriaguez anterior aparentemente amenizada pelo choque das revelações. Charlotte, Olivia, disse ele, com a voz sem a confiança habitual. Catherine sugeriu que eu viesse falar com vocês duas. Nenhum de nós fez qualquer movimento em sua direção.
Mantive minha postura militar, as mãos cruzadas atrás das costas, o rosto impassível. Olivia, percebi, havia inconscientemente adotado uma postura semelhante. Acho que bebi champanhe demais mais cedo, começou ele, numa tentativa transparente de desculpar seu comportamento. O que eu disse saiu errado. Sério? Perguntei, com um tom neutro, mas inflexível. Ou saiu exatamente como você queria, só que para uma plateia que, inesperadamente, incluía alguém que sabe a verdade sobre mim? Ele estremeceu ligeiramente com a franqueza da minha pergunta. Fiquei surpreso. Você precisa entender, Charlotte. Quando nos vimos pela última vez, você era apenas uma adolescente sem rumo definido. Como eu poderia saber que você tinha se tornado isso? Ele gesticulou vagamente para meu uniforme e minha insígnia. Você não deveria saber, respondi calmamente. Você abriu mão desse direito quando se afastou das suas responsabilidades como pai. Minhas conquistas aconteceram sem a sua contribuição ou interesse, que é exatamente como eu preferia. Olivia deu um passo em minha direção, uma indicação sutil, mas clara, de onde residia sua lealdade naquele confronto. Eu falava muito com minha mãe sobre você, disse ela ao meu pai, com a voz tensa e uma raiva contida. Ela me disse que você era um homem de família que valorizava a lealdade e a integridade acima de tudo. Disse que você seria um padrasto maravilhoso porque entendia a importância da família. Será que isso era verdade? Meu pai parecia genuinamente angustiado agora, dividido entre a enteada que vinha cultivando e a filha biológica que havia descartado. Claro que é verdade, Olivia. Eu me importo muito com a família. Só que não toda a sua família, ela retrucou. Só as partes que são convenientes ou vantajosas. Isso não é justo, protestou ele. Charlotte e eu tínhamos um relacionamento complicado. A mãe dela e eu nunca fomos verdadeiramente compatíveis. Minha mãe se matou de trabalhar tentando me sustentar depois que você foi embora, afirmei, as palavras emergindo com uma calma que desmentia a antiga dor subjacente. Ela nunca disse uma palavra indelicada sobre você, mesmo quando estava morrendo e você não se deu ao trabalho de visitá-la no hospital. Essa revelação claramente chocou Olivia, que se virou para meu pai com renovada consternação. É verdade? Você não visitou sua ex-mulher quando ela estava morrendo? Ele se remexeu, incomodado. Era um momento politicamente difícil. Eu enviei dinheiro. Dinheiro não fica ao lado de uma cama de hospital, eu disse. Dinheiro não dá a mão nem diz adeus. Meu eu de 17 anos cuidava dessas tarefas sozinho. Um silêncio desconfortável caiu sobre o terraço. Lá dentro, a recepção continuava, com a banda tocando e os convidados dançando, alheios ao confronto que ocorria do lado de fora das portas de vidro. Finalmente, meu pai pareceu se recompor, tentando retomar o controle da situação com a habilidade política que havia aprimorado ao longo de décadas. Charlotte, você claramente se saiu bem, e estou orgulhoso de suas realizações, mesmo sem ter consciência delas. Talvez possamos usar esta oportunidade para recomeçar, para reconstruir nosso relacionamento. As palavras eram suaves, ensaiadas, o mesmo tom que ele provavelmente usava para negociar compromissos políticos ou lidar com escândalos, mas soavam vazias, insuficientes e tardias. Não preciso de um relacionamento reconstruído com base no seu constrangimento público, respondi. Minha vida está completa sem a sua aprovação tardia. Olivia deu um passo à frente, aparentemente tomada sua decisão. Preciso falar com minha mãe, disse ela, com a voz firme. Ela precisa entender com que tipo de homem se casou. Com um aceno respeitoso para mim e um olhar frio para meu pai, ela se virou e voltou para o salão de baile, deixando-nos sozinhos. Meu pai a observou partir, com um alarme genuíno atravessando seu rosto. Você a virou contra mim, acusou, a raiva substituindo seu tom conciliador. Eu não fiz nada disso, retruquei. Suas próprias palavras e ações fizeram isso. Eu simplesmente existi com sucesso fora da sua narrativa. Ele passou a mão pelos cabelos ralos, frustração evidente. O que você quer de mim, Charlotte? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Sinto muito por não ter sido o pai que você precisava. Sinto muito pela sua mãe. Foi isso que você veio aqui para ouvir? Eu não vim aqui para um pedido de desculpas, eu disse com sinceridade.
Vim porque queria ver se o homem que abandonou sua filha e zombou da existência dela ainda tinha o poder de me machucar. Eu queria saber se eu realmente havia superado o dano que você infligiu. E, perguntou ele, quase relutante. Eu observei atentamente aquele homem que outrora pairara tanto nos meus medos e inseguranças de infância. Agora, ele parecia simplesmente velho, na defensiva e subitamente vulnerável, enquanto enfrentava as consequências de escolhas feitas décadas atrás. Você não precisa, eu disse simplesmente. A garota que esperou naquela varanda pelo seu retorno se foi. A mulher que está diante de você agora não é definida pela sua rejeição, mas pela sua própria força e conquistas. Eu não precisava da sua aprovação naquela época, e certamente não preciso agora. Seu rosto demonstrava algo que poderia ser arrependimento genuíno, embora eu não soubesse dizer se por suas ações ou meramente pelas consequências. O que você vai dizer a Olivia sobre mim? Perguntou ele, com a preocupação claramente centrada em controlar os danos. Nada, respondi. Olivia é uma soldada inteligente e capaz de tirar suas próprias conclusões com base nas evidências apresentadas. Eu a respeito demais para tentar influenciar seu julgamento. Olhei para o relógio, fingindo deliberadamente verificar as horas. Acredito que cumpri minha obrigação social ao comparecer a este casamento. Por favor, dê meus parabéns a Catherine. Ela parece uma mulher de substância que merece mais do que escolheu. Com isso, virei e me voltei pelo salão de baile, passando pelos olhares curiosos e conversas sussurradas, de cabeça erguida, ombros para trás, a general em quem eu havia me transformado. Não olhei para trás para ver a expressão do meu pai ou se ele me seguiu para dentro. Alguns capítulos dispensavam epílogos. Ao chegar à saída, senti uma mão em meu braço e me virei para encontrar Catherine parada ali, com uma expressão perturbada, mas resoluta. General Bennet, disse ela calmamente, quero que saiba que eu não fazia ideia da história entre você e Thomas. Se eu soubesse, as coisas teriam sido diferentes hoje. Olhei para ela pensativamente. A mulher havia se casado com meu pai sem saber verdades essenciais sobre o caráter dele, um erro do qual provavelmente se arrependeria. Mesmo assim, ela não era responsável pelos fracassos dele. Nem sempre vemos as pessoas com clareza quando as amamos, reconheci. Espero, para o seu bem, que meu pai tenha se tornado um homem melhor do que aquele que eu conheci. Com um último aceno de respeito, continuei em direção à porta, saindo para o ar da noite com uma sensação de encerramento que não esperava encontrar ao chegar. O que aconteceria em seguida entre meu pai e sua nova família não era mais problema meu. Eu havia enfrentado o passado e o percebido como impotente diante do meu presente. 3 semanas após o casamento, recebi um e-mail de Olivia solicitando um encontro fora de nossas atribuições profissionais. Combinamos de nos encontrar em um café tranquilo perto da base, longe das formalidades da patente e do protocolo militar. Quando cheguei, Olivia já estava sentada a uma mesa de canto, vestida à paisana, parecendo mais jovem e vulnerável do que quando estava de uniforme. Obrigada por concordar em me encontrar, general, começou ela enquanto eu me sentava à sua frente. Neste cenário, Charlotte está ótima, assegurei-lhe. Ela assentiu, embora eu percebesse que ela tinha dificuldade em abandonar a formalidade. As coisas andaram complicadas desde o casamento, confessou ela. Tive várias conversas difíceis com minha mãe e com Thomas. Imagino, respondi, mantendo o tom neutro. Olivia mexeu o café distraidamente. Minha mãe está reconsiderando o casamento, não necessariamente terminando ainda, mas definitivamente questionando a decisão dela. Ela não fazia ideia do primeiro casamento dele nem de como ele tratava você e sua mãe. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu disse a ela que não posso ter um relacionamento com ele, sabendo o que sei agora. Isso causou uma tensão significativa. Senti uma mistura complexa de emoções com essa revelação. Embora eu não desejasse ser a causa da ruptura de outra família, também não podia negar uma certa satisfação em saber que meu pai estava finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Deve ser difícil para você, reconheci. A dinâmica familiar costuma ser mais complexa do que as operações militares. Ela deu um leve sorriso à comparação. Pensei cuidadosamente na minha resposta, querendo oferecer-lhe algo genuíno, em vez de um discurso motivacional pré-fabricado. A dor do abandono nunca desaparece completamente, admiti. Ainda há momentos em que a menina de 8 anos dentro de mim sente aquela ferida renovada. Mas, desde cedo,
Tomei uma decisão que me guia desde então: eu não deixaria o fracasso de outra pessoa definir o meu valor. Ela ouviu atentamente enquanto eu continuava. O exército me deu estrutura e propósito quando eu mais precisei. Mas a verdadeira cura veio de construir uma vida baseada nos meus próprios valores, não em reação à ausência dele. Parei de tentar provar meu valor a ele e, em vez disso, me concentrei em viver de acordo com meus próprios padrões de excelência e integridade. Nosso encontro terminou com um respeito mútuo que transcendeu tanto o nosso relacionamento profissional quanto a desconfortável conexão familiar que agora compartilhávamos. Enquanto Olivia se afastava, percebi que algo inesperado havia emergido da dor de confrontar meu passado, uma oportunidade de mentoria com um jovem oficial promissor que havia testemunhado meu momento mais vulnerável e ainda encontrava forças para admirar. 6 meses depois, recebi a notícia de que meu pai havia sofrido um grave derrame. A notícia não veio da família, mas sim de canais militares, pois Catherine havia contatado meu escritório diretamente, sem saber como me contatar. Após muita reflexão, decidi visitá-lo no hospital, não por obrigação, mas por ter feito as pazes com o meu passado. O quarto do hospital estava silencioso quando entrei, os monitores apitando sem parar. Meu pai parecia menor e mais frágil do que eu jamais o vira. Catherine se levantou quando entrei, com genuína gratidão no rosto. Obrigada por vir, general, disse ela baixinho. Eu não tinha certeza se o senhor viria. Nem eu, admiti honestamente. Ela se desculpou para nos dar privacidade, mencionando que ela e Olivia estavam se revezando para garantir que ele nunca ficasse sozinho. O processo de divórcio havia sido suspenso devido ao seu estado de saúde, embora ela tenha insinuado que provavelmente seria retomado assim que ele se recuperasse o suficiente. Sozinha com meu pai, sentei-me ao lado da cama. Seus olhos se abriram lentamente, reconhecendo-me enquanto ele se concentrava em meu rosto. Ele não conseguia falar claramente devido ao derrame, mas sua tentativa de segurar minha mão comunicou o que palavras não conseguiam. Peguei sua mão, não exatamente por perdão, mas por compaixão por um ser humano que enfrentava sua mortalidade. Em seus olhos, vi algo que nunca havia testemunhado antes: arrependimento genuíno, inconfundível e sem filtro de orgulho ou cálculo político. Não precisa dizer nada, eu disse a ele. Eu não vim para me desculpar. Ele apertou minha mão fracamente, com lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Com grande esforço, conseguiu sussurrar 2 palavras: estou orgulhoso de você. As palavras que eu antes desejava desesperadamente ouvir agora chegavam tarde demais para preencher o vazio que deveriam preencher. Mesmo assim, as reconheci com um aceno de cabeça, aceitando-as não como redenção para ele, mas como confirmação da minha própria jornada. Nos meses que se seguiram, não me tornei um visitante regular, mas fazia visitas ocasionais, mantendo uma conexão distante, porém civilizada. Sua recuperação foi lenta e parcial, uma experiência humilhante para um homem que construiu sua vida em torno da projeção de força e capacidade. Enquanto isso, meu relacionamento com Olivia floresceu além da nossa conexão inicial. Ela foi transferida para minha unidade de comando direto, onde suas habilidades e dedicação lhe renderam uma promoção acelerada. Tomei cuidado para garantir que nenhum favoritismo prejudicasse seu progresso, mas suas realizações falavam por si. A experiência no casamento, por mais dolorosa que tenha sido, deu origem a uma ideia que acabou se tornando o Programa de Liderança em Resiliência, uma iniciativa que desenvolvi para militares que haviam superado adversidades pessoais significativas. O programa identificou soldados com potencial excepcional que enfrentaram experiências desafiadoras, oferecendo-lhes mentoria especializada e desenvolvimento de liderança. Quando um repórter perguntou o que havia inspirado o programa, falei publicamente pela primeira vez sobre minha própria história, sem me deter no abandono, mas enfatizando a força que pode emergir da adversidade. A história repercutiu muito além dos círculos militares, atraindo atenção para o programa e gerando apoio e recursos adicionais. Passei a acreditar que a verdadeira medida da resiliência não está em evitar a dor ou prevenir as dificuldades, mas no que construímos a partir dos pedaços quebrados de nossas experiências. A rejeição do meu pai um dia me definiu, moldou todas as minhas decisões, enquanto eu alternadamente tentava obter sua aprovação ou provar que não precisava dela. Agora, essa dor do passado se transformou em algo construtivo, algo que ajuda outros a encontrarem seu próprio caminho em meio às dificuldades. Recentemente, me deparei com uma citação que capturou perfeitamente o que aprendi: não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que fazemos com o que nos acontece. As ações do meu pai estavam além do meu controle,
mas minha reação a ela sempre foi uma escolha minha. Ao escolher construir em vez de destruir, servir em vez de ressentir-me, encontrei a liberdade do peso do abandono. Hoje, aos 35 anos, encaro a minha vida com uma sensação de satisfação que não vem da minha posição ou das minhas condecorações, mas da certeza de que vivi de acordo com os meus próprios valores. A criança ferida que esperava naquela varanda tornou-se uma mulher que lidera com compaixão, temperada pela força, que entende que as cicatrizes mais profundas podem se tornar a fonte das nossas maiores contribuições. Sua família já subestimou você ou desprezou seu potencial? Como você reagiu? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Às vezes, a maior motivação vem de provar que os outros estão errados sobre quem você pode se tornar. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que seu passado não determina seu futuro. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em nos levantarmos sempre que caímos.